Olá pessoal, esse é mais um Pode Contar Mais da Trio Técnica. Estamos aqui em mais um podcast e gostaria de trazer para vocês aqui hoje um tema que nós vamos falar, que estamos aí há poucos dias, não sei em que momento você está assistindo, mas vamos falar sobre imposto de renda. Temos aqui Josimar e o Marcos Sanches participando e queremos trazer aqui um pouco de conteúdo para vocês que ainda possuem dúvidas em relação à declaração, dicas também aí do que você pode melhorar para o próximo ano e até mesmo pontos importantes da declaração que de repente ali você tem alguma dúvida sobre isso e a gente vai estar aqui num bate-papo nesse podcast justamente para tentar esclarecer para você, tá bom? Então, iniciando aqui, eu gostaria de perguntar aqui pro Josimar, ele que tem aqui um amplo conhecimento nessa parte de imposto de renda, posso afirmar isso, até porque ele já faz uma declaração de imposto de renda há um pouquinho de anos. Já atingiu a maioridade, né? Acho que já faz do tempo que era no papel. Do tempo que era no papel. Do tempo do Everardo Maciel ainda. Dá até para fazer rima, né? Então... Muito antes disso. Então, pegando um pouquinho esse gancho, Josimar, conta pra gente aí, no geral, em relação à declaração. Vamos pegar pelo início ali. Quem que é obrigado a declarar um imposto de renda no Brasil, se a gente for, vamos falar desse ano, 2025, quem vai declarar de 2024, certo? Esse ano, a gente sempre fala, só quem tem rendimento até R$33 mil. Na verdade, não, né? Você tem várias outras obrigatoriedades ou condicionantes para você entregar. Então, você, por exemplo, pode ser um herdeiro, sei lá, você tem renda zero, mas um menor de idade, por exemplo, recebeu lá 1 milhão de patrimônio, tem que entregar a declaração, porque tem uma regra lá que diz que o patrimônio acima de R$800 mil, isso inclui imóveis, veículos, tudo que você tiver, valores em conta corrente, aplicações. Então, se você somar tudo isso e passar de R$800 mil, você está obrigado a enviar a declaração, transmitir, declarar, ainda que não tenha nenhum tipo de renda. Eu, por exemplo, que é muito comum isso, inclusive, pessoas que fazem a doação das cotas para os seus filhos com usufruto. Então, aquele beneficiário, aquele donatário, né, ele já está obrigado a declarar só por ter recebido aquilo lá. E as pessoas acham que não, mas vai ter renda zero, é um dependente ainda em termos de renda, mas já tem ali um patrimônio relevante para que se entregue. Eu acho que nesse ponto as pessoas confundem muito, né? O rendimento, de fato, e o total de bens, o valor em bens. Exatamente. É isso que a propriedade gera uma confusão. Gera uma confusão. Tanto né? Tem gente que não está obrigada a entregar que tem uma propriedade e que faz essa analogia. Vou dar outro exemplo. Eu tenho uma casa que vale R$1 milhão, mas no valor de hoje é atualizado, de mercado. Mas quando eu recebi essa casa, de repente eu recebi essa casa há uns 5, 6 anos atrás e ela valia R$300 mil, por exemplo, ou R$200 mil. Então, na condição original do custo da transferência, hoje não estou obrigado a declarar. Muito embora essa declaração, ou esse imóvel seja um valor de mercado de R$1 milhão, o valor de aquisição hoje é menor que 800 mil e se for a única condição para eu declarar, eu não estou obrigado a fazer essa declaração. E só para frisar ainda, voltando nessa questão da renda e dos bens, uma pessoa pode não ter renda tributável, mas ela tendo bens que ultrapasse os R$800 mil, ela está obrigada a declarar. Exatamente. E outra coisa, por exemplo, ela tem aplicações, tem na poupança 300 mil, 700 mil reais. É claro que a poupança é um exemplo meio esdrúxulo, mas se você recebeu, por exemplo, uma indenização de fundo de garantia ou tem uma aplicação e somar esses rendimentos isentos e os exclusivos na fonte, o que é rendimento isento? Fundo de garantia, rendimento de poupança, alguns rendimentos de fundo de investimento imobiliário e fundo de investimento agrícola, por exemplo. Esses são rendimentos isentos. Você tem esses papéis, são isentos. Só que se esse montante todo passar, por exemplo, de R$200 mil, você tem que declarar. Ou você entrou com uma ação contra uma empresa e recebeu indenização por dano moral, R$300 mil. Muito embora não seja tributado, eu vou ter que declarar da mesma forma. Não, perfeito. Então, se a gente for analisar a declaração no imposto, ela não está só atrelada à renda. Ela está atrelada também ao
patrimônio. Posse, é um patrimônio. Certo? É um patrimônio. Você comentou em relação à então, aí tem uma situação especial que é a situação de bolsa de valores. Geralmente as pessoas num passado, eu movimento a bolsa, passa muito valor lá, milhares de reais às vezes, e não declarava. Só que aí colocaram uma regra dizendo o seguinte: se a movimentação do ano passar de 40 mil reais, você está obrigado a declarar. E sabe qual é a grande sacada aqui, o grande problema? É que a B3 agora, que é a Bovespa, tá vinculada com a Receita Federal. Então ela dedo duro. Já sabe, ele está dedurando, já tem uma lupa sobre as operações. E antigamente, digamos assim, o sardinha, né? Aquele pequeno investidor que tinha ali 50, 60 mil na movimentação, não vou declarar. Talvez você nem precisasse, mas a multa que vai dar o problema. Você vai ter uma multa e vai ser obrigado a declarar do mesmo jeito. Eu já tive caso de cliente que levou multa pesada porque achou que aquele valor que ele movimentou era pouco, chegou um fiscal da Receita e aí não pegou só a movimentação da renda variável. Pegou N coisas e aí estendeu para a mulher por causa do regime de casamento. Então, é bom tomar cuidado com essas questões. E, obrigatoriamente, quando o cara tem uma movimentação de bolsa, ele tem que necessariamente fazer a declaração completa. Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. Ele pode fazer a simplificada. Porque a tributação da Bolsa, ela é uma tributação exclusiva na fonte. Então, quer dizer, tributação definitiva. Eu pago por aquele movimento. E é outro grande equívoco. As pessoas, eu paguei de imposto de renda da Bolsa, eu tive um lucro de 10 mil reais, paguei 1.500 de imposto. Vou restituir? Não, você não vai. Esse imposto é definitivo. Tal qual a aplicação financeira que tem lá no banco, um CDB, por exemplo, que o cara recebeu 10 mil de imposto, 10 mil de lucro, de rendimentos, e descontou o imposto e você não recebe de volta. A da renda variável é a mesma coisa. E a mesma coisa do ganho de capital. Vendi um imóvel e não paguei o imposto. Esse imposto não volta para você. É definitivo, é exclusivo. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas têm essa informação errada. É verdade. Eu não vou declarar aqui, eu vou declarar porque eu vou restituir. Não restitui. Então, não restitui. Alguns tipos de imposto do ganho de capital, da renda variável e financeira, do rendimento financeiro, esse não tem ressarcimento, não tem restituição, nem entra. Acabou. E tem uma dúvida muito comum também, né? Hoje com essa questão das empresas do MEI, né? Quem tem uma empresa do MEI hoje é obrigado a estar fazendo a declaração? Essa pergunta é sensacional, porque ela gera um monte de debate, inclusive entre contadores, e eu vou explicar isso tecnicamente. Primeira coisa, o valor que o MEI paga, aquela taxinha lá de 80, 75 reais, ele não significa que o MEI tem uma renda tributável. Aquilo lá independe do MEI ter faturamento ou não. Sim. O que acontece muito? É que as pessoas presumem que por eu pagar aquela taxa, eu posso assumir que o MEI tem uma renda tributável de um salário mínimo por mês. Isso é um baita de um equívoco, não é assim que funciona. Você não tem essa presunção. Essa presunção só vale para efeito de aposentadoria, nunca para efeito de declaração do imposto de renda. E as pessoas vão lá e lançam rendimento tributável, 18 mil reais, 12 meses, né? Vai dar 1.500 por mês, 18 mil reais. Totalmente errado. Não deve fazer assim. O MEI ele tem 2 critérios para poder lançar o imposto de renda dele. Vamos imaginar que é um prestador de serviço. Certo. Ele chegou no limite de 80 mil reais no ano de faturamento, lá como empresa, como MEI. Como MEI. Diz a lei que ele pode presumir como rendimento isento 32% disso. Vou fazer uma conta mais simples aqui, 30% mais simples. 24 mil. 24 mil. Então, dos 80 mil, ele vai colocar como rendimento isento 24, certo. E toda a diferença ele tem que oferecer a tributação como se fosse uma receita tributável, como se fosse um salário. As pessoas fazem isso de forma absurdamente equivocada. E a consequência disso é que ele pode ser cobrado disso depois. Nós temos aí em 2017 uma fiscalização que olhou os autônomos. E eu não te digo nada que a Receita Federal mandou agora colocar o site do MEI lá no portal nacional, justamente para daqui a um tempo chegar e falar assim, bom, esse MEI aqui colocou isso de faturamento e na declaração dele colocou um valor divergente. Será que vai ser chamado ou não? Cara, é muito provável que vá ser chamado, as pessoas têm que tomar cuidado. Então, essa é a primeira forma. A segunda forma, aí é o rendimento todo isento do MEI, é os mesmos 80 mil, fazer uma contabilidade formal e aí ter 0 de imposto.
E é uma informação que as pessoas fazem de forma diferente. E aí existe uma terceira possibilidade, que é a pessoa fazer o livro caixa, recebi 80 mil, mas eu tenho custos de tal valor que aí tem que ter um livro demonstrativo. Aí eu paguei com insumos, com despesa com viagem, 50 mil. Então, efetivamente, no MEI, a minha renda enquanto pessoa física, não enquanto empresa, é a diferença entre aquilo que eu faturei e aquilo que eu comprovei de despesa. Aí essa renda ela vai ser ofertada à tributação. Sim. Não tem essa presunção do mesmo jeito. E aí esse caso do MEI foi interessante, né? Porque o MEI, se você for pegar, tem uma máxima que não precisa de contador. O MEI, na verdade, é meio bagunçado, né? A pessoa leva isso, às vezes, de um jeito... Tem uma... O pessoal sempre fala, não precisa de contador. É como que o MEI, você pega... Se você for analisar, você tem situações de MEI aí sendo notificado a rodo. De monte. Hoje um detalhe do MEI é que não é a Receita que notifica. É a prefeitura e o estado. Então, mas vamos um exemplo prático. Aí você pega uma pessoa que em 2024 ela emitiu o limite do MEI, 81 mil reais. Ponto. Ela vai ter que declarar como rendimento isento, os 30% que você comentou. 32%. E o restante como tributado? Como tributado. Então, ela vai pegar aí praticamente 50 mil e oferecer a tributação. Eu te digo que boa parte não faz isso, faz uma confusão entre aquilo que eu falei, que é a presunção de uma aposentadoria como se fosse um rendimento tributável, e aí coloca o tributável, 15 mil, coloca os 24 mil de isento, aí chega em 40 mil, e o resto faz o quê? Deveria estar tributado também, mas não faz. A gente vai ter aí Então, o correto como orientação para a turma que só emite a notinha do MEI, emitiu, ou melhor dizendo, em 2024, fazer exatamente isso. Exatamente o contrário. Na verdade, a pessoa tem que ou fazer contabilidade ou oferecer a tributação. A diferença. Tá, e eu te digo mais, isso vai ser cobrado, porque é bem provável que a declaração que ele faz depois, lá do MEI, no dia 30 de maio também, não vai estar batendo com esses negócios. E aí a gente vai entrar num outro problema, porque você trouxe esse ponto importante, essa parte do MEI aí. Sinceramente, eu acho que para os próximos anos a gente vai ter um monte de MEI com problema. Já tem. E aí tem muita gente que decide não declarar. Por quê? Por medo, vou declarar, aí o governo vai me cobrar imposto, vai acontecer isso, aquilo e tal. E as pessoas que têm que declarar e não declaram? Tanto pessoa física, MEI, tudo, eles vão lá e não declaram. Existe um risco grande dessa pessoa ter o CPF dela suspenso ou ser fiscalizado. Eu tenho o caso, por exemplo, de gente que é obrigada a declarar e que resolveu, por algum motivo, não vou declarar. Então, a pessoa é funcionário público, é um absurdo, a pessoa tem um pensamento, às vezes, assim. E ela falou, não, vou declarar porque vou pagar muito imposto. E, realmente... Na declaração dela, ela tinha 2 empregos em 2 órgãos públicos diferentes. Então, nenhum não dava retenção, no outro dava um pagamento mínimo. Somava os 2, no final do ano dá um rendimento tributável, tem que complementar o pagamento. Ela ficou sem receber. Ela me ligou. Josimar, não consigo resolver isso aqui, eu preciso liberar para o banco porque se eu não entregar... Simplesmente o pagamento dela não caiu, o CPF dela foi bloqueado. Né? Bloqueado. Isso pode acontecer com qualquer um. Quem vive muito à margem, esse medo ele não tem. Assim, o cara é meio destemido até a próxima notificação. Mas essa coragem, ela some quando a pessoa recebe alguma coisa e aí ela vai ter um problema. É que às vezes as pessoas ignoram que o custo de estar regular é mais barato do que estar irregular. A pessoa tem um imóvel financiado. Como que é feita declarado esse imóvel? Esse é outro grande equívoco que as pessoas cometem quando vai declarar um imóvel, aquisição de imóvel financiado. Eles vão lá e colocam assim, olha, eu vou comprar esse imóvel por 300 mil reais... Eu dei 50 mil de entrada, as prestações serão X prestações de 2 mil por mês. Qual que é o erro comum? Elas vão lá, colocam como dívidas em ONU reais os 300 mil e coloca o bem na declaração de bens como 300 mil. Na verdade, está errado.
Todo bem aqui, até vale para imóvel ou para veículo. Tudo que tem garantia real, que é o próprio bem, você tem que declarar em regime de caixa, ou seja, só o efetivo desembolso daquele ano. Então, isso significa que eu vou declarar os 50 mil que eu coloquei de entrada e mais as prestações que eu paguei. E, eventualmente, eu posso adicionar, sim, os impostos. Qual que é a vantagem disso? Ao final da quitação desse bem, eu vou ter um valor muito superior a 300 mil reais. Então, na venda, eu vou ter uma vantagem tributária de pagar menos imposto. Porque você acrescenta esse valor ano a ano. E a diferença entre o valor, à época, para o valor original, você diminui o ganho de capital. Exatamente. Se eu, por exemplo, imaginar que eu pegue um imóvel para quitar em 5 anos. Tem gente que faz isso. Aí eu dei de entrada 50 mil. Vou pagar todo ano mais 50 mil. Ao final, mais juros e correção. Ao final dos 5 anos, eu vou ter um valor muito superior àquele que eu financiei, porque tem encargo de juros. E esse encargo aumenta, então, o custo do imóvel. Isso eu quero perguntar, esse encargo, igual você deu o exemplo, o imóvel de 300 mil ele pagou no ano 50. Aí, vamos supor que ali dentro desses 50 mil, naquele ano não teve juros, foi a entrada. Perfeito, ele pagou 50 mil. No ano seguinte, ele dentro desse 300 mil, desse 250 que falta, ele pagou mais 50, porém 10 foi juros e 40 foi do imóvel. Como que ele reconhece... O valor pago, independente se é juros ou se é o principal. Então, só para ilustrar, se ele paga uma parcela de 10 mil por mês, por exemplo, do financiamento, ao final, lá na declaração, em 31 de dezembro, ele tem que acrescentar 120 mil. 120 mil. Entendi. Entendeu? Ele só vai acrescentando. Isso é tanto para imóvel quanto para financiamento de veículo. Mas originalmente, o cara comprou um imóvel lá, igual você deu exemplo, 300 mil reais ali. Ele vai registrar isso lá na aba de bens e direitos. Perfeito? Exato. Ali. Então, o valor da transação foi 300 mil. Só que ano a ano, ele vai registrando todo o acréscimo dos pagamentos, as parcelas pagas. Ele registra inclusive antecipações. Ele registra como, de fato, o valor da aquisição... O desembolso daquele ano. Então, se eu, esse ano, comprei um imóvel em dezembro, só dei 50 mil reais de entrada e mais os custos de escritura e impostos, eu coloco 50 mil reais mais os custos dos impostos, inclusive corretagem. Isso. Aí, beleza. Em janeiro, aí eu paguei o ano seguinte, 2024 inteiro, por exemplo. Vamos imaginar que isso foi dezembro de 23. Em 24 inteiro, eu paguei só a prestação. Quanto eu paguei de prestação? Aí eu paguei 3 mil por mês. Vezes 12 vai dar 15 mil, né? 15 mil. 12, 10, 4 vezes 30 mil, 36 mil. 36 mil. 15, então, no final de dezembro de 24, vai estar em janeiro de 86 mil reais, que eu vou acrescentar os 50 mil que já tinha. mais os 36. E assim vai ano a ano. E um outro ponto que surge também são dúvidas de como reconhecer dívidas, né? Que tipo de dívida se reconhece ali? De qual forma tem que ser Normalmente é colocado? dívida bancária e dívida entre pessoas físicas, mas aí você vai reconhecer o valor da dívida original e os pagamentos que você fez, da mesma forma. Então, eu peguei 300 mil reais, nunca vai ser os juros, vai ser o dinheiro que eu peguei emprestado. Se é abonado, se mandou 300 mil na minha conta. Vou pagar para você em, 60 vezes. Aí eu coloco empréstimo do Renato, 300 mil reais. Eu paguei alguma coisa nesse ano? Paguei. Aí eu vou tirar o que eu paguei. E assim vai todo ano. Então, a dívida ali, ela... Normalmente o banco já manda essa informação para você. Manda qual que é a dívida ali. Manda qual é a dívida, o valor, as parcelas pagas. Quanto você pagou no ano, né? O banco também manda as informações do financiamento para você. Tudo certinho. Essa parte é bem interessante. Eu sei que a declaração tem diversos pontos ali que as pessoas ficam com dúvidas, né, de como preencher, como entregar, como tem que ser colocada a informação. Esse ponto do imóvel, tanto o bem ali, isso é algo que surge aos montes. Né? O imóvel é o seguinte, não coloque a dívida. Pronto. Aí você vai colocar só o que você pagou. Resumindo, para não ficar... As outras dívidas mais é empréstimo bancário. Então, mas olha só, voltando a essa questão do imóvel, acho que é um ponto que gera bastante dúvida. Você tem um imóvel que ele custa 300 mil reais, tá certo? Só que você financiou só parte dele. Exato. Né? Então, financiou 50%, 150%. Quando você abre a aba de bens,
que você vai registrar no zero? Você vai colocar os 300 ou 150? Porque o restante... 150 só sempre o regime de caixa, aquilo que eu desembolsei. Então, no ano, 150 mil. 150. Só o que eu desembolsei. Eu não posso colocar os 300 mil que eu paguei, porque eu não paguei. Não pagou ainda. E aí, de repente, a pessoa coloca 300 mil e ela tinha na poupança só 150. E aí, como é que ela vai justificar a diferença, entendeu? Então, você tem que imaginar da seguinte forma. Isso que eu paguei, eu tinha origem, eu tinha dinheiro para pagar isso? Eu não tinha os 300. E se eu colocar o empréstimo que ficou, se eu colocar 300 e colocar 150 de empréstimo, tudo bem, mas você vai perder uma vantagem tributária. E não é legal. Tem gente que faz isso e geralmente eu desfaço. Você perde a correção, né? Eu desfaço, porque tá errado, a pessoa perde a correção e às vezes não deu muito certo, não funciona. Normalmente as pessoas quando fazem isso, tem algumas questões que aí tem que olhar dentro da declaração para ver se compensa fazer. Mas não é a orientação técnica correta. E falando sobre as deduções, você percebe que ao longo dos últimos anos as dedutibilidades do imposto de renda sofreram bastante alterações? Ou melhor, com a própria reforma tributária, isso vai ter algum impacto? Ainda não temos nada sobre que a reforma tributária ela é uma reforma sobre o consumo, né? Então, assim... o que vai afetar, de fato, é o preço desses serviços de saúde, por exemplo, que vai ter um acréscimo, na dedução. Mas o que eu observei ao longo do tempo é um empobrecimento geral. As pessoas têm pago mais imposto porque a tabela é muito pouco corrigida. Na verdade, a gente está aí com 96, 2006, 2016, vamos para 30 anos aí Não, 2096. Agora, né? 30 anos aí sem correção efetiva. Então, todos os governos têm tentado fazer alguma coisa, mas ficam só na promessa. Mas vamos falar da técnica aqui. Então, essa questão sempre fica, em termos de volume de declaração, acho que a coisa mais complexa que você não consegue diminuir é sempre a educação. A educação é algo que o Estado não dá direito, assim, não dá uma educação de qualidade, uma coisa correta. E... o custo com a educação é muito limitado. Para o estudante, por exemplo, aquele cara que trabalha, rala, que paga o imposto de renda e de repente está ali pagando a faculdade, isso pesa bastante, porque tem uma limitação muito estrita dentro da declaração. Até pegando um pouco essa parte que o Marcos trouxe, a gente tem um fator hoje que é assim, a Receita Federal está disponibilizando aquela declaração já pré-preenchida. Então, teoricamente, a pessoa que muitas vezes, em alguns casos, ali pode procurar um especialista para fazer uma declaração, até para declarar de forma correta, de forma coerente, ou até mesmo, como a Receita Federal já está disponibilizando a pré-preenchida, o que a pessoa vai fazer? Eu vou lá e vou fazer minha declaração, certo? Como que você avalia isso? Essa disponibilidade já da Receita Federal, daquilo que já vem pré-preenchido, e o quanto que as pessoas estão deixando essa declaração ali, deixando de preencher informações relevantes em relação ao imposto de renda? É uma pergunta sensacional, porque assim, a declaração, eu não sou contra essa declaração, muito pelo contrário. Eu espero sempre essa declaração para confrontar aquilo que o cliente traz. Então, qualquer pessoa pode usar a declaração pré-preenchida? Qualquer pessoa. A depender da complexidade da situação do declarante, é bom que ele procure um profissional, mas 80% das declarações ali já estão com um certo grau de confiabilidade. Eu diria que a confiabilidade ali é de 90%. As pessoas têm que olhar, por exemplo, eu já vi declaração em que o nutricionista informa isso como uma despesa dedutível. Ele foi lá, ele nem está obrigado a fazer isso. O nutricionista não é uma despesa dedutível como despesa de saúde. Eu já peguei cliente que tem aquela dedução, entendeu? Eu já peguei cliente, por exemplo, que pagou para a sobrinha, que não está no núcleo familiar, uma cirurgia. E aí eu falei, fulano, essa cirurgia aqui, você que fez... Não tinha nada a ver, né? Cirurgia de mama para uma pessoa, entendeu? E já uma pessoa de idade. Aí eu falei, cara, não tem nada a ver. Me explica, não, que a minha sobrinha tá, não sei o quê. Aí eu falei, isso aqui não posso deduzir. Mas como ele que pagou, veio para a declaração dele, entendeu? Ele foi lá, ele custeou, foi um presente, alguma coisa assim, né? A pessoa precisou fazer a cirurgia, queria fazer, tinha um desejo, ele
custeou a cirurgia da sobrinha e depois apareceu lá o nome, nome dele. Se você não olhar, às vezes, clínica XPTO, você nem vai lançar. Só que aí eu tenho o cuidado de olhar a declaração da pessoa e falar, o que é isso aqui? E aí eu falei, não, isso aqui não pode lançar. Ia deduzir um valor absurdo do imposto de renda dele, só que provavelmente ele ia ser cobrado daquilo depois. Podia ter caído em malha, né? Com certeza. Porque quando você tem um volume muito grande de despesas com saúde, a Receita Federal coloca em malha automaticamente. Para pedir aí uma depois, verificação. Ela manda uma intimação assim, meio... Verifique as suas despesas. Aí você tem todas as despesas e fala, mas o que está enchendo meu saco? Mas literalmente ela enche o saco. Olha como é que é o governo. Ele pega a sua declaração, com todas as informações que os médicos mandaram, manda ali um rol para você. Você olha aquele rol de declarações, tudo aqui está batendo, eu tenho todos os documentos. Aí você manda a declaração, tá lá. Verifique as pendências, porque pode ser... Cara, tem hora assim que é para irritar o contribuinte. Você tem que aceitar, né? Na minha visão, essa questão da declaração pré-preenchida é assim, não te exime da opção de não checar. Você tem a obrigação de checar. Ela é simplesmente talvez um facilitador, mas cabe a você, cabe ao seu contador fazer a checagem. Porque como o Josmar falou, ela pode estar ali inserida em vícios. Às vezes rendimentos, por exemplo, rendimentos não de tributação exclusiva. Por exemplo, de corretoras. Corretoras que tem bastante, começa com X, enfim, tudo mais. Elas mandam, não estou dizendo que essa manda de forma incorreta, mas tem corretora que triplica a informação de rendimento. Vem assim... vem do banco, vem da corretora e vem do fundo imobiliário, a mesma informação. Entendi. Então você tem que tomar esse cuidado. E eu garanto para você que 80% das pessoas que fazem isso não tem essa acurácia, essa percepção, essa perspicácia de entender aquilo ali, porque veio do banco, é presumível que está certo. Veio. E às vezes falta informação. E às vezes é uma informação importante que a pessoa precisa para complementar a renda dela, para não dar desequilíbrio de caixa. E pegando um pouco a gente falou da importância da declaração, falamos da parte de declarar bens, declarar dívidas. E tem um outro ponto também que pega mais a declaração ali, é a parte de rendimento sobre investimento, certo? Exato. As pessoas têm dúvida ali em relação a como que eu declaro eu tenho ali uma cota no fundo de investimento, eu tenho uma aplicação ali em uma ação, e ali a pessoa teve tanto rendimento, teve ali imposto de renda retido, e muitas vezes surgem diversas geralmente esse tipo de apuração, essas pessoas não conseguem fazer. Alguns são mais aplicados e conseguem fazer, mas quando a pessoa tem investimento em fundo imobiliário, fundo de mercado secundário, que é mais complexo ainda, a pessoa compra ali no mercado secundário alguns títulos de debênture e tudo mais, então a pessoa não tem essa condição de fazer. Só que aí vem uma dica. Primeiro que você tem que fazer todo mês, na compra e na venda, porque, por exemplo, se você tem ação... tem day trade, tem apuração mensal, vai ter ali a apuração da venda normal e da venda do day trade. Tem que separar, tem duas formas de pagar. Inclusive, se a pessoa quiser, por exemplo, controlar o prejuízo, ela tem que entregar a declaração. Eu tive lá, sei lá, em 2008, falando um caso pessoal, eu tive uma perda absurda com o subprime. Aí, para eu controlar isso, eu tive que ficar entregando isso todo ano, até uma época que eu peguei o lucro. Aí chegou uma hora e falei, esse saldo aqui eu nem vou declarar mais, perdi. Mas realmente, se eu quisesse controlar até hoje aquele saldo, eu teria que estar entregando a declaração todo ano, independente de ser obrigado ou não. Então, tem essas questões. A gente tem, por exemplo, a declaração de renda variável, que a Receita Federal facultativa para alguns e alguns está mais obrigado. Já está no site, foi o que eu falei anteriormente. O convênio com a B3 e a Receita Federal já está estabelecido. Então, ela vai ter essas informações todas. Algumas pessoas tiveram que entrar lá em 2023, colocar o saldo inicial e já começar a apurar isso de forma online. Assim como o produtor tem um livro de caixa eletrônico, o produtor acima de 4 milhões e 800, não tenho certeza agora, tem que lembrar, mas acho que é 4 milhões e 800. E algumas outras declarações que estão online. Por exemplo, o livro Caixa Online. Alguns médicos já vão ter que fazer o recibo online. Então já não tem mais tanta... emprestar recibo do médico. E arruma aquele recibo, não existe mais. Arruma aquele recibo. Voltando na sua pergunta em relação
a declaração dos rendimentos das aplicações dos fundos, né? Muitas dessas corretoras aí que tem no mercado, das instituições de aplicação, né, exclusiva para aplicação em fundos, CDBs, elas por si só, hoje está mais fácil isso, né? Tá. Porque ela manda um informe de rendimentos, inclusive com os códigos ali, onde você verdade. deve declarar, né? Lá os diversos tipos lá, fundos, CDB, letras hipotecárias. Então, já vem um relatório com os códigos, o rendimento tributado, o imposto de renda retido ou já descontado ali na fonte. Exatamente. Então, isso hoje é mais fácil. E nessa própria declaração, a pré-preenchida, como o Josmar falou, como está tudo conectado hoje, já vem essa informação também. Já. Então, você entrando na sua conta ou numa dessas corretoras, você baixa o seu informe de rendimentos e faz a checagem lá, entende? Dos valores, do rendimento e do imposto de renda. Hoje eu diria o seguinte, se a pessoa quiser fazer a declaração por conta própria, com a internet e com tudo mais, você consegue fazer isso. Só que você vai ter que dispor de um tempo. E nem sempre as pessoas querem fazer isso com tempo. E aí delegam para alguém que tem uma capacidade técnica de fazer. Você não pode ser um preenchedor de declaração. Se você entregar sua declaração para alguém fazer por R$50, R$60, provavelmente alguém que está só preenchendo o campo também. E essa pessoa não tem a técnica necessária para avaliar. Não estou dizendo que todo mundo não possa fazer, porque tem gente que tem só ali uma renda tributável, não tem bens e tudo mais. Mas, geralmente, a pessoa que tem uma renda razoável, ela tem que tomar um cuidado, porque ela pode cair na malha porque entregou para alguém. Eu tive um caso, não foi declaração de imposto de renda. A pessoa, em 2009, vou denunciar a minha idade aqui, a pessoa entregou um ITR, ela vendeu uma fração da propriedade dela para alguém fazer ali à beira da rodovia, acho que era um posto de gasolina, e a pessoa que comprou aquela área pegou o número do NIRF dela, que é o número da propriedade, e entregou aquela microfração de propriedade que seria um posto de gasolina como se fosse dela. Aí ela foi num camarada, numa pessoa dessas aí, declaração por R$50, o cara não conseguiu entregar, não comunicou, falou assim, não consegui entregar, saiu o recibo, o cara nem olhou o recibo. Nossa. O resultado disso, uma multa de R$200 mil. Porque ela não... Entendeu? Então a pessoa, às vezes, não tem essa percepção de que o barato, às vezes, sai caro ou entrega para alguém preencher, mas a pessoa que preenche é só um preenchedor. Preenchedor, faça você mesmo. E talvez você consiga ter mais cuidado e mais preocupação do que quem está preenchendo ali, que não soube das suas operações. Então, as pessoas têm essa... Você sabe da sua vida. Então, talvez, se você não entender, você vai procurar uma informação para resolver. O preenchedor, não. Ele não sabe da sua vida. Ele só bota ali o valor, tá tudo bem. Aí depois vem um papagaio de R$200 mil em 2009 para você pagar. Se quiser e esperar não parecer nada na Receita Aí a Federal. gente trabalhou nessa declaração, a gente conseguiu trazer o imposto efetivo para R$11 mil. Mas foi assim, bem... Economia, será? Foi. Não, foi... O prejuízo foi... Não, na verdade ela poderia ter pago menos, mas é que com todo... O imbróglio. O imbróglio que foi criado, aí colocaram um laudo semi-completo, digamos assim, mal feito, né, dentro do processo, aí tivemos que reconstruir aquele laudo, juntar outros elementos. Então, ainda assim, um negócio de R$200 mil que caiu para R$11 mil é uma vitória, mas na verdade a pessoa talvez não tivesse nem que pagar aquilo. Como a gente está há poucos dias aí do prazo final da entrega da declaração, quais são os prejuízos aí para aquela pessoa que porventura não conseguir entregar no prazo? Existe multa? Existe multa. Existe multa, a multa mínima é de R$165 e ela chega a 20% do imposto devido. Então, a depender da declaração, se for uma declaração simples... Tem gente, eu conheço empresário que só entrega depois que faz tudo, entrega atrasado, entrega zerado. As pessoas fazem coisas absurdas. Mas a multa existe e é até 20% do imposto devido. Então, se você tem lá um imposto para pagar de R$10 mil, a multa é R$2 mil. R$2 mil, vai pagar. Se você tiver um imposto de, igual alguns clientes meus, R$70 mil, você vai pagar um absurdo de imposto. R$14 mil de multa por não ter entrega. Então, às vezes... Não vale a pena não entregar. Não vale a pena não entregar. Você tem que dar um jeito de entregar. Tem gente que... entrega de qualquer jeito, tem gente que entrega depois bem retifica, feito, depois retifica.
retificação de direito do contribuinte. E a gente... O problema de você entregar é que, só para concluir, se você entregar de qualquer jeito, você não pode mudar o modelo. Então, se você entregou simplificado, tem que manter e depois achar que o modelo completo Não é é melhor, mais não troca. Exato. Então, você vai ter que correr o risco de, às vezes, pagar mais imposto. Então, às vezes, é melhor fazer certo. E também, se for pegar, né, poucos dias agora para encerrar o prazo da declaração, aquela pessoa que não se organizou o ano inteiro, não vai Tem gente de todo tipo. Poucos dias vai de todo tipo, vai conseguir ali. Não entrega, é um mal de brasileiro, entre aspas. Tem gente que é muito bem organizado. Isso é igual, como fala, candidato na época de vestibular. Todo ano é a mesma coisa. Sempre vai ter um que vai chegar... Sempre vai ter um que chegar, o portão vai estar fechado. Vai estar fechado. Mesma coisa em imposto de renda. Não tem Sempre vai ter um que vai deixar para a última hora. Sempre vai deixar para a última hora. E às vezes ele acha um iluminado que vai fazer aquele trabalho, pode ser bem feito, pode ser mal feito, para atendê-lo. E até já pensando ali, a gente encerrando o nosso podcast, a gente tem agora, os próximos dias, o encerramento do prazo da entrega do imposto de renda. A gente tem um evento ali do Triotalks, que é especificamente para médicos, então a gente sabe que tem muito médico ali para fazer essa declaração, de repente não entregou ainda, está ali com dúvidas. Pegando um pouquinho ali do gancho do evento, qual dica que você dá para esse médico, até para a gente falar um pouco, especificamente pensando um pouco nesse evento, não só para ele olhar para agora, mas para ele se organizar depois, qual que é aquilo que a gente pode passar de relevante para eles aí, se organizar melhor? O médico, ele é um profissional bastante ocupado. Então, assim, ele tem ali plantão, emergência, tá longe da família durante boa parte da vida, tá ali trabalhando. Se você falar pro médico, trabalha enquanto eles dormem, ele vai rir na sua cara, porque ele só trabalha, né? Então, enquanto você tá dormindo, é bem provável que ele tá trabalhando. Então, ele não cuida muito bem disso, porque ele quer olhar outras coisas. A saúde das pessoas é mais importante. Só que ele tem uma percepção de si que ele entrega para as pessoas que fazem o trabalho, a declaração, no caso, por exemplo, o mesmo esmero, a mesma vontade, a mesma aplicação que ele tem, porque ele não pode errar. Se o médico não pode errar, a percepção dele eu estou entregando para alguém que também não pode errar. Só que às vezes ele escolheu mal o profissional. Não tem como o médico saber antecipadamente se a pessoa que vai fazer a declaração ou não é um bom profissional. Então, seria importante o médico ter referência daquela pessoa. E, assim, quando eu olho para o médico, você tem que olhar em qual fase que ele está. O plantonista tem uma realidade, o cara que está começando ali, que já tem um tempo rodado, tem outra realidade. E a pessoa tem que conversar com o profissional tem que conversar com essa pessoa e entregar, e entender qual é o projeto dela, qual é a situação que ela vai... E às vezes falar, por exemplo, eu tenho um médico, ele está com a gente desde 2008 ou 2009, não lembro. 2008, faz tempo. Bastante tempo. Ele começou de um jeito e a gente foi construindo. Acompanhou a evolução. Aí ele comprou o carro, aí falou, como é que eu faço? Aí tinha um investimento, eu falei, faz dessa forma, um investimento. Aí tinha uma pessoa jurídica, eu falei, tira daqui porque fica muito caro. Então tem toda é como se fosse uma consulta, na verdade, né? Então o médico, ele tem que ter essa confiança e essa capacidade. Eu gosto muito de imaginar que esse profissional é alguém que está ali sempre preocupado em fazer as coisas para a família e também, assim, não ter a sensação, ou pelo menos participar de saber assim, como é que está a minha situação? Será que esse diagnóstico... Então, assim, se eu fosse falar para o médico, faça um diagnóstico da sua declaração, peça para outra pessoa fazer uma análise, peça uma segunda opinião. É isso aí. Exatamente, peça uma segunda opinião. De repente você vai no médico, a gente tem isso, né? Acho que não está muito satisfeito com aquele negócio, tem essa insatisfação. Peça uma segunda opinião, um segundo exame, para você ter uma segurança. Nem sempre, às vezes, por desconfiança, para saber se não existe uma tecnologia melhor, uma forma mais adequada de fazer as coisas. Então, é para isso que a gente está aqui também. Isso aí. Algum ponto, Marcos? Não, acho que é isso. Acho que o propósito foi atingido.
nós queríamos trazer para você esclarecimentos sobre possíveis dúvidas quando do preenchimento da sua declaração, e qualquer dúvida adicional, não hesite em nos procurar. Nos acompanhe aqui na rede social, deixe sua mensagem, que vai ser um prazer esclarecer a dúvida que você tiver. Acompanhe aí nosso podcast no YouTube. A cada 15 dias nós temos ali um episódio novo, então fica o convite desde já. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até logo. Por acompanhar. Tchau, tchau. Um abraço. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Conta Mais Café. Pode Conta Mais Café.